Vamos lá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma live com uma convidada espetacular. Sérgio, tudo bem? Vamos lá. Que isso! Gente, olha que toda produzida a Douglinhas estava trabalhando até agora, mas Tava trabalhando até agora? tava terminando de editar umas fotos agora, nem baixou tudo ainda. Eu falei, gente, deixa eu parar para ir pra live. Aí já vim montada, né? A gente vem montada. Eu pensei que você vinha com a bola de voleibol do lado, o livro da advogada do outro. Nada. A gente vem nada. Eu vim Não? toda montada pra cá. Ó, eu também, ó. Ó, você lembra disso aqui? Ó, vou te falar que essa semana eu tava organizando minhas coisas aqui, achei todos os meus uniformes do Banespa, bateu aquela saudade, nostalgia. Muito bom. Bom, maravilha. Bianquinha, nós começamos aqui a fazer a live. Te expliquei por que era a live, mas aí até mesmo para o pessoal aí que está chegando aí, vou falar também por o projeto começou. Mas eu quero começar com o seu texto. O texto que a Carol fez para você. Gostaria de ver a sua reação no ar aqui do texto e as pessoas, quem não conseguiu ler, pelo menos ouvir aí o texto, tá? Então vamos lá. Família, amor, dedicação e sonho. Acreditar que essas palavras definam nossa entrevistada no sábado, hoje, tá? Essas palavras para nós definem você, tá? Família sempre presente, apoiando, amor ao próximo, a si mesma e, acima de tudo, uma dedicação e determinação a chegar aonde quer. Esse sonho era de infância e hoje acredito que um sonho realizado. Miss Jaú, Miss São Paulo, advogada e jogadora de voleibol, tá? Isso resume você um pouquinho? Nossa, resume muito. Acho que resume todas as fases da minha vida, tudo que eu já passei. É uma pessoa, eu nunca consegui fazer uma coisa só, nunca. Sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo, então me definiu demais. Agradeço a você, a Carol, pelo convite. Eu fiquei muito emocionada, quando eu li o texto e é uma honra para mim estar aqui hoje com você. Essa pandemia, sinceridade, eu cansei de falar que é uma coisa ruim, você entendeu, Bi? Cansei mesmo de falar que é uma coisa ruim. Eu não sei quando nós íamos parar, você, nós íamos parar, e espero parar aqui por uma hora, conversar, se emocionar e conhecer você melhor, saber das coisas que você faz da sua vida, se não fosse a pandemia. Sim, eu acho que ninguém estava esperando, né? É um momento que está mudando muito a vida de todo mundo e que a gente está tendo que se reinventar. Mas acho que a gente está encontrando outros significados que a gente nunca parou para pensar. Pessoas importantes que a gente está vendo mesmo quem realmente se importa com a gente, quem mandou uma mensagem para saber se está tudo bem. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento para tentar encontrar novos significados, né? Até porque a gente não sabe o que isso vai dar, quando vai terminar, mas eu acho que a gente só tem que agradecer por ter a oportunidade de estar bem, de estar em casa, né? Então, Funciona. Bem aqui, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho de como você começou no esporte. eu cresci dentro de uma quadra de vôlei, né? Minha mãe joga vôlei desde que eu me conheço por gente, então eu cresci dentro de uma quadra. Ela tá aqui, já vi ela online aqui. Então eu cresci dentro de uma quadra de vôlei. Sempre gostei de acompanhar, sempre gostei de jogar. Então eu comecei muito novinha no colégio e entrei no clube, acho que quando eu tinha uns 10, 11 anos. Douglas me viu crescer, foi meu primeiro técnico, Douglas foi meu primeiro técnico.
E joguei vôlei, assim, a minha vida inteira. E eu falo que tinha algumas outras coisas que eu queria fazer e que eu falava, ai, acho que eu vou parar o vôlei. E eu nunca consegui parar. Eu falo isso porque eu sempre quis fazer o curso de teatro no Wolf Maia. E a partir dos 15 anos podia. E eu falei, meu, mas se eu for fazer agora, eu vou ter que parar de treinar. Porque a gente treinava 3 vezes por semana, né? E ainda tinha os jogos de final de semana. Aí eu falei, ai, deixa mais pra frente. Aí no final acabou dando tudo certo. Quando entrei na faculdade, acabei conseguindo conciliar os dois. E eu falo que o esporte, assim, foi muito importante na minha vida para crescimento pessoal e também a oportunidade que o vôlei me deu, principalmente na faculdade, né? Ter bolsa de esporte na faculdade foi, assim, fundamental. E todas as pessoas que o vôlei trouxe para minha vida, então foi muito importante. Então eu comecei desde pequena e é uma paixão que acho que eu olho minha mãe e eu vou ser igualzinha a ela, gente, jogando máscara, jogando vôlei pro resto da vida. Com certeza, com certeza. Tem que ser assim, não tem como. Eu acho que o esporte nos traz momentos maravilhosos, pessoas maravilhosas e às vezes decepções, às vezes não, mas acaba sendo uma coisa muito, muito contente para a nossa vida. Você falou da sua vida, que você começou a jogar, que começou comigo, eu já mostrei aqui no Banespa. Você tem saudade daquela época? Nossa, demais, demais, assim, foram os melhores anos, assim, da minha vida, não tenho... Era muito gostoso, né? É muito bom, eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de ter o esporte na vida. É, eu tenho amigas que eu falo, as minhas maiores amigas são do vôlei da época que eu treinava. Eu falei que ontem você fez o post que ia ter live, daí um monte de menina que jogou comigo no Banespa mandou, como assim? Eu vou passar lá para ver vocês. Então, assim, é muita gente que se mantém na nossa vida e é muito importante. Eu sinto muita falta de dar migué no físico. Gente, a gente dava muito migué no físico. De ouvir uns gritos do Douglas, uns gritinhos pra gente aprender, né? De ter virado líbero, porque o Douglas quis que eu virasse líbero. Então, assim, muita coisa. Mas você sabe, Douglas, que teve uma coisa que quando você me convidou, eu nunca tinha parado pra refletir nisso. E foi uma coisa que me influenciou, ó, eu chorando, que me influenciou no vôlei. E no Miss. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Muitas vezes, por conta do Miss, e no vôlei eu nunca pensei nisso, porque eu gostava muito de jogar, mas acho que eu nunca me imaginei como profissional, mas eu gostava muito de jogar. E quando eu era mais novinha, assim, o meu técnico do colégio, ele era técnico do Osasco, do Finasa. E aí ele falava, Bi, vai fazer peneira porque você vai passar, você tem todo o potencial, né? Ele nem era técnico da minha idade, ele era da categoria acima, mas ele falou, vai que você consegue. E aí, 2 dias antes, isso ele dando um super incentivo, e aí meus pais falaram, então vamos te levar. Era longe, né? Ia ter que ter toda uma logística, mas falou, vamos te levar. Ele falava, Bi, você, né, pra sua idade joga super bem, vamos lá. E aí, 2 dias antes, ele ligou pros meus pais, falou assim, não quero desanimar a Bianca, se vocês quiserem levar ainda ela na peneira, pode levar. Mas a gente acabou de perder um campeonato e a gente teve uma reunião com toda a comissão onde eles falaram pra gente, eu não consigo fazer uma menina crescer, mas eu consigo fazer uma menina jogar. Então era para eles pegarem meninas altas, né, para eles ensinarem as meninas a jogar, porque eu ia para entrar no iniciantes, então era a categoria de base. E aí meus pais falaram, bom, vamos. E aí eu fui, passei em 3 seletivas, né, em 3 fases da peneira, e na última veio uma técnica falar comigo, falou, olha, a gente acha que você joga super bem, que você tem todo o fundamento, mas nesse momento eles pediram pra gente pegar meninas altas, e assim, Douglinha, você não tá entendendo. Eram umas meninas que foram na peneira, que o cara falou, saca, a menina joga a bola pra trás, sabe? Umas coisas assim. Mas a menina tinha 1,80 e eu falei, gente, não é possível a menina com essa idade, ter essa altura. E a menina passou, porque ele falou, eu sou paga pra fazer menina jogar e não consigo fazer uma menina crescer. E aí eu parei pra refletir e eu tive essa mesma coisa no Miss. Que muita gente veio me falar, Bi, você não vai conseguir, você é baixinha para participar de concurso, tem um padrão. E acabou dando tudo certo.
né, consegui conquistar um dos principais títulos estaduais que tem, que é um dos concursos com mais concorrentes, e chegar no top 3 do Miss Brasil. Então, assim, quando eu parei para refletir, eu falei, gente, eu nunca tinha parado para pensar que a mesma coisa aconteceu tanto no vôlei quanto no Miss. E é muito louco as coisas que acontecem na nossa vida. Bom, realmente acontece muita coisa, né? Eu comecei a refletir também dessa questão de, como você falou, Douglas brigava comigo, não sei o quê. Eu também me transformei, acredito muito, numa pessoa melhor em relação a isso, né? Mas talvez aquele momento era de mostrar para vocês uma das formas de educação, né? Uma das formas de fazer, né? E eu acredito que no momento ali para nós foi muito bom, né, Bi? Foi muito legal toda aquela passagem, né? E é exatamente o que eu te falo. Eu falo isso pra vida, né? Eu pego isso. Eu falo, se fosse uma coisa que tivesse me feito mal, que tivesse me afetado para um lado ruim, eu não teria todo esse carinho que eu tenho com você. Então, eu entendo, são jeitos e são formas de ensinar. E eu acredito muito. Acho que eu falo muito do que eu aprendi no vôlei. Foi graças a você, né? Tipo, a minha base veio de você. Então, assim, eu amo, amo. Olha o Adilson, Bianca de Líbero. Adilson, fique na sua, que, que a gente segue de ponteira, que eu não sou obrigada, não. Me deixa passar, Dilson, me deixa passar. Pelo amor de... então. Ai, não dá não, gente. Me bota pra atacar. E esse negócio é de baixinha, gente. Quem gosta... E eu falo, né, baixinha, gente. Tem 1,68. Eu nem me acho tão baixa. Só por conta do Miss, do vôlei, assim. E tá vendo? Eu quis ir tudo pra área que o povo quer gente alta, né? Eu toda errada na vida, né? Podia ter ido pro outro lado. Mas eu falo, eu agradeço demais. E eu vejo isso com você, Douglas, que todo mundo entende o momento. Eu acompanho muito você hoje em dia por conta do Matheus, né? De você ser técnico do meu namorado. E o quanto os meninos te amam, então, assim, não tem nem o que falar. Bi, eu fico muito feliz por conta desse carinho, fico muito feliz pela realidade do que cresceu, né? Do que a gente acaba crescendo com isso. E você praticou outros esportes? Você vivenciou outras atividades de esporte ou não? Eu sempre, bom, como eu falei, na minha vida eu sempre fiz tudo, né? Então, eu já passei por tudo. Eu fazia judô, aí eu tô vendo minha mãe comentar aqui que foi um dos maiores erros da minha vida. Eu fiz 7 anos de ginástica olímpica e isso influenciou muito na minha altura. E eu odiava ginástica olímpica, eu só gostava da apresentação de final de ano para passar maquiagem e fazer a parte de dança. Olha, a Bianca sendo Bianca. E aí eu fiz dança, fiz uns 10, 11 anos de dança. Eu gostava muito de handball. Eu acho que se eu não tivesse entrado num clube para jogar vôlei, eu jogaria handball. Eu não ia conseguir conciliar os dois, mas eu gostava demais de jogar. E aí na faculdade, por conta de estar fazendo o teatro ao mesmo tempo do direito, eu não consegui, porque era uma meta minha na faculdade, era entrar no time de handball também. Mas eu sempre gostei muito. Acho que a única coisa que eu não sou muito boa é com o meu pé. Futebol não é comigo. Não nasci pra Não isso. rola? Não Nossa, rola com o não pé? rola. Mas é que eu tenho... Acho que são várias coisas. Eu já estirei meu ligamento umas 7 vezes do tornozelo. Então, acho que tem algum problema ali no pé. Não é pra eu usar ele, entendeu? Então, acho que só o futebol. De resto, eu fiz tudo. E eu amo. Eu sou uma pessoa que... Atividade física é comigo, participar de esporte é comigo mesmo. Naquela época, quando você era mais nova, estava no voleibol lá, estava no colégio, depois você foi pro colegial, né? Você fez colegial onde? Eu fiz colegial no Objetivo, que ficava muito pertinho do Banespa, então foi bem tranquilo para mim de conseguir conciliar treino com colegial, foi bem tranquilo. Então, agora já chegaram bastante pessoas aí, e eu sei que isso precisa ser feito. Você saiu da sua vida esportista, foi para um pensamento de profissão da parte de advocacia, que você fez universidade, né? E se formou, graças a Deus, né, Bi? Não aguentava mais.
Graças... Você não tá entendendo, gente. Quem se formou no ano passado é, assim, abençoado por Deus. Porque o caos que tá esse ano, a faculdade de entrega de TCC online, atividade online, Deus que me livre. Foi uma glória. Não ia rolar? Aí, não, rolar ia, né? Porque a gente já tem que terminar. Então, rolar ia, mas... Nossa, ter que ficar com essa época de OAB esperando. Não, pelo amor de Deus. Foi assim, glória a Deus que deu tudo certo ano passado. E na faculdade você encontrou o esporte também. Na faculdade você encontrou a faculdade que você fez, que eu trabalho lá, o Mackenzie, você encontrou o esporte, não só o seu esporte, mas você fez amigos de outras modalidades lá, né? Os Inters que você foi, campeonato interno. O que você achou desse esporte universitário? Acho que é a melhor fase do esporte, de todas, assim, foi... acho que a parte dos campeonatos é muito boa, o nível é muito alto. Acho que na universidade o esporte ele acaba sendo um momento de escape, sabe? É um momento que tá todo mundo ali querendo jogar, não é mais uma coisa obrigada, ninguém te obriga a estar lá, né? Eu vejo isso porque a gente que vinha de clube, tinha um monte de menina que às vezes não queria estar ali, e os pais queriam que estivesse ali, então acabava, né? Uma pessoa que não tinha o prazer em estar ali, e na universidade você tá ali porque você quer, né? Você que quis entrar no time. E as maiores amizades também da universidade, né? Normalmente é com o pessoal que tá no time, porque é com quem você convive. Jogos universitários, assim, eu não sei o que é ir para um jogo sem ser atleta. Eu nem imagino o que as pessoas fazem, porque eu não vejo sentido em você ir para uns jogos sem ser atleta. Para mim, não dá. Então, assim, foi muito, muito bom. E não só com o direito, né? Mas a oportunidade de jogar na liga do Mackenzie, e poder conhecer meninas de outros cursos que eu não teria... Você não cruzaria com essas pessoas. Acabar reencontrando gente, eu falo isso. Teve gente que treinou e jogou comigo no Banespa. E aí a gente se reencontrou no Mackenzie. Você que foi o meu técnico. Eu brinco muito com o Adilson, que é o nosso técnico do direito feminino, que eu joguei minha vida inteira contra ele, né? Sempre, que ele era técnico do Hebraica, então eu joguei minha vida inteira contra o Adilson. E aí, no Mackenzie, ele acabou virando meu técnico. Então, assim, é uma experiência única, sem falar no incentivo financeiro, que para mim, assim, ajudou demais. O esporte, assim, fez realmente a diferença na minha vida. Então, às vezes a gente para e pensa, eu não vou ser profissional, para que continuar com o esporte? O esporte ele pode te abrir outras oportunidades. Eu tive oportunidade de jogar fora, eu acabei não indo, mas eu tive várias amigas que foram jogar fora, que não teriam essa oportunidade na vida se não fosse pelo esporte. Então, assim, isso influencia demais na nossa vida. Bianca, eu vi alguns jogos, aliás, participei de alguns jogos com você como técnico, participei de alguns jogos com você como adversário, né? Eu vi algumas derrotas e algumas vitórias, né? Te dói demais derrota, ou você aprende muito com ela? Eu acho que tem os dois lados. Me dói muito, sempre me dói muito, porque eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, eu sempre entro para dar o meu melhor, né? E isso o esporte me ensinou muito, me ajudou muito para a vida. A gente entender que a gente tem que fazer o nosso melhor e que às vezes não é o suficiente, às vezes não vai dar e que tá tudo bem. Ô, Matheus, ela fica puta. Eu fico estressada, eu realmente sou competitiva, então assim, eu fico mal. Mas eu acho que a gente aprende demais. E principalmente eu falo isso por conta de esporte coletivo, que não depende só de você. Então é uma coisa que... E também não tentar ficar achando culpado. Mas então eu acho que tem esses dois lados. Eu sou uma pessoa muito competitiva, então me afeta demais. Eu realmente fico estressada quando eu perco. Isso é em tudo na minha vida. Mas eu acho que a gente sempre tem que tirar uma lição disso. E eu sou uma pessoa que acredita muito em que as coisas têm que acontecer como devem acontecer, que cada um tem o seu momento. Então, às vezes, não é para você ganhar aquele jogo.
Isso em tudo na minha vida, mas eu acho que o esporte ele me preparou demais para vitórias e derrotas, né? Não que isso não me afete, mas que você consegue tirar sempre algum aprendizado disso. Entendi. O seu último jurídico, como é que foi a sua participação? Foi o momento mais, assim, o pior momento da faculdade, brincadeira. Mas a gente veio de um time que foi campeão por 4 anos seguidos, né? Se a gente tivesse ganhado o ano passado, eu ia ter fechado a faculdade sendo 5 vezes campeã dos Jogos Jurídicos, que é o nosso principal campeonato, né, universitário. Mas para mim, o ano que foi para mim, por isso que eu acho que o último eu fiquei muito chateada, mas nada supera o meu penúltimo ano de jurídicos. Foi o ano em que a gente mostrou que a gente era um time, que a gente ouviu muito de gente de fora, ouviu demais, porque o nosso time tinha a Manu, né, que é uma atleta que joga demais, não tem nem o que falar, a Manu joga muito. E aí ela saiu. E, nossa, a gente ouviu muito. Esse ano o direito feminino vem para perder na primeira. E aí o nosso time se uniu muito, assim. Então, assim, eu, Babi, Zampol, que a gente ficou, né? Que foram os nossos 5 anos juntas. O penúltimo ano foi a vitória com o melhor gostinho da vida. E aí o último ano, eu acho que muitas coisas aconteceram antes dos jogos. A maioria metade do time estava se formando, então metade do time estava em OAB, TCC, prestando concurso. E aí o esporte o vôlei acabou sendo uma segunda, né? Não era mais nossa prioridade. E isso é o que acontece no esporte universitário, é muito complicado, né? Porque você tá levando outras coisas junto e o esporte acaba não sendo mais a prioridade. E a gente sentiu muito isso na quadra. Mas eu falo, foi um jogo muito bom, com várias interferências externas que aconteceram, chuva, para-jogo, cai. O jogo de 3 sets demorou, sei lá, 3 horas. A Dilson deve estar aí para me corrigir. Demorou horrores, porque tudo ficava parando, alagava a quadra. E aí foi no finalzinho do finalzinho, tipo, dava para ter fechado antes, dava pra gente ter ganhado antes, mas foi no finalzinho do finalzinho. E aí perdemos, mas eu falo, valeu muito, assim, tudo. Foram 5 anos, assim, que experiências únicas e que a gente só vai levar pro resto da vida, assim. Aí eu falei que esse ano talvez eu fosse ainda para jogar, aconteceu essa pandemia, acho que acabou, né, Sei lá, né, Bi? Será que vai ter jogos? Não vai? Isso. Esse ano eu acho que não. Bom, não sei, né? Novembro tá longe ainda. Vamos ver como é que vai acontecer isso aí, né? A gente não sabe de nada, pouca informação que chega pra gente, né? Então, Eu particularmente dividi a sua vida aí, pelo menos até agora. Eu acho que você tem muito ainda para fazer, muito para se dedicar, mais coisas. Mas assim, você tem mais uma outra profissão, né? E essa sua profissão de modelo, né? Conta para nós como é que começou isso. eu comecei, acho que com uns 13, 14 anos. Eu sempre gosto. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me comunicar, gosto de aparecer. Tô amando o Douglas com borboletas, gente. Precisava tirar um print disso. Tira print. Tira print, amor, pra eu ter o Douglas com uma borboleta. E eu comecei muito nova, mas é uma área que eu gosto demais. Então, é o que eu tava te falando. Sempre gostei de aparecer, de estar em frente às câmeras. Isso é uma coisa que faz parte de mim. Então, eu comecei muito nova e trabalho com isso hoje em dia com as redes sociais. Meu trabalho, assim, intensificou muito. Então, é com isso que eu trabalho hoje em dia. O Miss me abriu muitas portas. Então, ser influenciadora hoje é com o que eu trabalho. E eu gosto muito do mundo da moda, né? Eu falo que, ó, mais uma vez eu fui pro lado que
também a moda ela tem os dois ramos, né? Ou você pode ir para passarela ou você pode ir para campanha publicitária. E é claro que eu tenho que ir para campanha publicitária, porque na parte de passarela a altura também não colabora. Então a gente vai escolhendo as coisas assim que. Mas eu gosto muito. Você acha que essa parte da Miss, essa parte de modelo, também é uma parte coletiva na sua vida? Na verdade, é uma parte coletiva em relação, eu acho que é a equipe. Você precisa entender, eu falo isso principalmente em relação ao comercial. Tem muita menina que não sabe lidar com a equipe e que ela acha que ela é o principal. Só que as coisas não acontecem se você não tiver uma equipe junto com você, né? Então, quando você vai gravar um comercial, se não tiver o câmera, se não tiver a pessoa que tá ligando os fios, se não tiver o maquiador. Então, eu já vi muita menina que às vezes desrespeita a pessoa, não dá nem bom dia para uma pessoa que tá ali trabalhando e que sem aquela pessoa que tá ali fazendo, o papel dela não aconteceria, né? É um mundo muito competitivo, tanto o de modelo, de atriz, de Miss, é muita competição e depende só de você, né? Eu acho que tem uma competição muito pessoal. Você compete com você mesma, na maioria dos casos. Mas você também tem que aprender a lidar em equipe, né? Eu falo isso principalmente em relação a concurso. A gente vai, o Miss Brasil são 27 candidatas e se você não conseguir lidar com a equipe, né? Você não consegue viver ali, porque são 10 dias de confinamento, é muito intenso. Então, eu tô vendo aqui uma amiga minha do teatro aqui que apareceu, a Jenny. No teatro a gente aprende muito trabalho coletivo. Você depende da outra pessoa. Você vai fazer uma cena, se você não tiver conexão com a outra pessoa, você não consegue fazer. Então não adianta você achar que você é muito bom e se você não conseguir estar junto com a outra pessoa, você não consegue brilhar sozinho, né? Então acho que tem muito essa parte coletiva também. Como eu te falei demais, eu acredito que você teve uma experiência como atleta, você teve uma experiência universitária, você está tendo uma experiência teve essa experiência de Miss, né? Eu acho que mais atuante. Agora você já está transformando toda essa vivência sua na questão de influencer, né? Na opinião das pessoas. Acabei vendo entrando em algumas lives que você estava fazendo, nossa, toda hora você numa live conversando, foi aí que eu vi a borboleta que você falou também de uma, eu gosto de ver, como é que chama? Filtro. Isso, os filtros ali, né? E falou, eu não gosto, você falou que não gostava de borboleta. Eu tenho. Peraí. Ó, gente, o Seba tá aqui. Deixa eu mandar um beijo para ele, que também foi meu professor no colégio. Depois a gente se reencontrou também. Seba, eu trabalho com ele, eu trabalhei com ele no Banespa e trabalho com ele na APCF. Eu falo, o mundo é muito pequeno, né? Parece que é tudo muito grande, mas tudo se cruza, né? Tudo se liga. Isso que você falou do filtro de borboleta é uma história muito engraçada. Tem duas coisas na vida que, assim, eu morro de medo e as pessoas, toda vez que eu conto, as pessoas zoam demais da minha cara quando eu falo isso. Mas borboleta, que até é uma coisa ok, e dinossauro. São duas coisas. Eu vou te explicar. Assim, ó, dinossauro é uma coisa que eu não sei dizer o porquê. Ó, minha mãe rindo. É uma coisa que veio comigo e meus pais não acreditavam. Até a gente foi pra Disney e tem a parte do Jurassic Park. Matheus, vou contar, amor. Tô aqui, gente, pra contar a história. Tem a parte do Jurassic Park. Meu pai foi sozinho no brinquedo e ele falou assim, é muito legal, vamos comigo. Eu falei, pai, você não tá entendendo, eu realmente tenho medo. E eu não sei explicar, eu assistia trailer de filme e eu ficava me tremendo, eu não sei explicar. E aí ele me fez ir no brinquedo, convenceu, falou, fica super de longe. Ok, fui no brinquedo. A hora que chegou, era tipo um splash. A hora que chegou no topo do splash, saiu um T-Rex na minha cara, eu tava no primeiro banco. Douglas, eu tinha assim, ó, vamos supor, 18 anos. Vieram me tirar do brinquedo. Eu travei no brinquedo, eu comecei a chorar e eu não saía do brinquedo. Tiveram que me tirar. Aí meu pai entendeu que era uma coisa real. Hoje em dia tá muito mais ok, evoluí horrores, mas assim, não sei explicar.
Borboleta, eu sempre tive... acho que eu cresci, minha avó falava que às vezes se você tocar na borboleta você podia ficar cego. Então acho que eu comecei a criar um distanciamento. Tocar no olho eu comecei a criar um distanciamento. E uma vez eu assisti um desenho que ia para a vida real. E filmou a borboleta de perto, num zoom. Gente, é nojento, nojento. E aí eu já tinha um negócio. Então, assim, borboleta é um negócio que eu nem passo perto, gente. Nem passo perto. Meu pai, óbvio, também queria me levar num borboletário, porque ele é desses. Ele quer testar para ver se é real meus medos. Mas borboletário eu não entrei. Mas é isso, são minhas duas fobias, assim, sabe? De fobia mesmo. Beijo para seus pais, saudade deles demais, 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 demais. Pessoas que me acompanharam na beira da quadra ali, sempre me deram apoio, sempre falaram assim, briga com ela, faz ela jogar, né? Lembra disso? Briga Sempre. com ela, faz ela jogar. Mas é o que meu pai fala, se a gente cobra é porque a gente acha que a pessoa pode dar mais, né? Então, acho que a gente tem que saber lidar com isso também. Mas eles são, junto comigo em tudo mesmo. Bi, eu não te vejo como uma pessoa ignorante, não te vejo uma pessoa desumilde, sabe? Eu não consigo. Se caso um dia alguém, a Bianca fez isso por mim, fez isso para mim, eu vou falar para a pessoa, olha, tudo bem, né? O que será que aconteceu? Eu vou te ligar talvez na hora e assim por diante. Mas eu entrei no seu Instagram e eu vi que você tem 53 mil seguidores. Da onde saiu isso? Eu falo que o Instagram ele é uma rede de relacionamento, né? Muita gente não sabe usar o Instagram, mas ele é uma rede de relacionamento. As pessoas elas querem conversar, querem trocar informação. Muitos dos que me seguem vieram por conta do Mundo Miss, né? Que é um mundo à parte e o pessoal me acompanha por conta disso, né? Eles querem acompanhar a sua história, acompanhar seu desenvolvimento, seu crescimento, e aí as pessoas acabam continuando. Mas o Instagram, a pessoa te segue porque ela quer ver o seu conteúdo. Então é muita produção de conteúdo. O Instagram tem nichos, não adianta as pessoas falarem, por exemplo, eu gosto de muitas coisas, né? Eu falo sobre tudo no meu Instagram. Eu falo sobre o meu dia a dia, sobre moda, sobre o mundo misto, sobre o esporte. Mas eu tenho um nicho. A pessoa que me segue normalmente, ela quer ver dicas de beleza, dicas de moda. Eu converso muito. Eu acho que a gente tem a oportunidade de ter uma troca muito grande. E por isso que eu falo da nossa responsabilidade. Eu tô falando para 50 mil pessoas quando eu falo nos meus stories. Isso, você precisa saber o que você está falando, que mensagem você quer transmitir. Então, é algo muito sério. Mas eu tenho um carinho muito grande, é muito surreal. Eu recebo mensagem, assim, muita mensagem todo dia. E quando eu respondo, as pessoas me mandam, meu Deus, eu não acredito que você me respondeu. E eu falo, gente, porque eu sou uma pessoa normal, como todo mundo, né? Então, mas é muito, muito intenso esse carinho e é muito gratificante ter todo esse retorno, porque acaba sendo um retorno da nossa profissão, de você saber que você está fazendo um bom trabalho. Então, acho que é isso. Você falou que quem tem 50 mil pessoas te seguindo é uma pessoa normal. Mas você aprendeu muita coisa para não ser uma pessoa normal. Essa perseverança que você tem na vida, esse objetivo que você tem na vida, você busca toda hora, você tenta ser uma pessoa melhor, você tenta ser resiliente em muitas atitudes que você tem. Essa realidade, como é que você passa para as pessoas que chegam até você? Você imagina fazer como para as pessoas? Eu tento passar muito isso para as pessoas porque eu falo, a gente está muito exposto, né? A gente que trabalha com redes sociais tem muita exposição. Então a gente recebe, o pessoal acha, eu falo, graças a Deus, eu nunca tive muito hater, muita gente que me mandasse mensagem negativa, mas principalmente no mundo Miss, onde a gente é muito julgado mesmo. Você precisa aprender a lidar com isso. Então acho que isso é uma das coisas uma das mensagens que eu mais tento transmitir para as pessoas. Que você não se sinta melhor que ninguém, independente do que você faz. E que você tenha a oportunidade de conhecer outra pessoa. Eu falo que hoje em dia nas redes sociais
tá tendo muito essa era do cancelamento, né? Todo mundo, eu falo, o maior exemplo que a gente tem é a Gabriela Pugliese, uma influenciadora de não sei quantos milhões de seguidores, e hoje em dia ela tá sem o Instagram, porque ela foi cancelada pelo Instagram, né? Não sei se você acompanhou, mas ela fez uma festa agora no período de quarentena. E aí o pessoal caiu matando em cima, mandando mensagem para as empresas que a pessoa trabalha, e ela perdendo o trabalho, perdendo parceria, ela desativou o Instagram dela. Então, por isso que eu falo, eu acho que as pessoas querem julgar demais sem se colocar no lugar dos outros. Não que eu acho que a atitude dela tá certa, eu acho que foi uma coisa muito imprudente, principalmente porque ela transmite na internet. Mas eu tenho gente que eu sigo, que fez faculdade comigo e que tá se reunindo em festinha agora nesse período de quarentena. E eu tenho certeza que essa pessoa foi lá apontar o dedo quando a influenciadora fez, né? Eu acho que tem muita gente hoje em dia que tem prazer em ver a queda dos outros. Então, isso é uma coisa que eu gosto de falar demais, que eu gosto de transmitir para as pessoas. É você realmente se colocar no lugar do outro, entender que ninguém é perfeito, que todo mundo tem o direito de errar e o direito de evoluir. Mas eu acho que é mais isso mesmo que eu passo nas redes sociais, que eu tento passar para todo mundo. E quando alguém tem hoje em dia muita gente quer ser influenciador, né? Quer trabalhar com a rede social. E me pergunta, o que eu faço? Primeiro você precisa entender o seu propósito. Por que que você quer ter aquela rede social? O que você quer fazer? O que você quer transmitir? Você quer ter uma rede social com muitos seguidores para ficar recebendo coisa de graça em casa? Porque tem muita gente que é assim. E isso não vai te fazer ter mais gente te seguindo, porque as pessoas elas querem seguir alguém de verdade, alguém que mostre a vida, que mostre o cotidiano. A pessoa ela quer te acompanhar porque ela quer ver sua evolução, quer torcer por você, quer crescer junto com você. Então, isso é uma das principais coisas que eu falo, entender qual é o seu propósito na rede social. Maravilha. Me fala um momento ruim dentro dessa sua profissão de Miss. Qual foi o momento que você gostaria que você mais aprendeu nessa realidade, assim, para você? Eu acho que assim, o momento ruim que eu falo é em relação a julgamento mesmo, né? A gente acaba ficando muito, muito exposta e você tem que aprender a lidar com isso, né? Porque as pessoas são muito maldosas. Elas acham que por elas estarem atrás, né, de um celular ou de um computador, elas têm o direito de falar o que elas querem, o que elas bem quiserem, o que elas pensarem. E, na verdade, eu vi outro dia isso no Instagram de uma amiga e eu gosto de compartilhar isso. A regrinha dos 5 minutos. Se o que você vai falar para outra pessoa em 5 minutos ela pode mudar, ok, fale. Se em 5 minutos ela não pode mudar, pensa umas 3 vezes se você deve falar isso para outra pessoa. Ou se você só tá falando isso para atingir ela. E aí eu falo que isso foi o que eu aprendi muito com o Mundo Miss. É um mundo à parte, né? Para quem não vive o Mundo Miss, é um mundo à parte. E tem muitos grupos, muitos fãs, tem muita gente que realmente vive isso e é intenso em relação a isso. E existem muitos grupos. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Na época de concurso, de confinamento, eu saía de todos os grupos de Miss. No Miss Brasil, eu via que muita menina acompanhava. E isso é muito ruim, porque tem torcidas muito fortes. Eu tinha uma torcida muito forte para o Miss Brasil. E então, às vezes, tem muita gente que começa a falar mal de você só para enaltecer outra candidata, sabe? Então, isso acho que foi uma das coisas que eu mais aprendi. É realmente ver uma crítica, ver se é uma crítica construtiva, se isso poderia me fazer evoluir de alguma maneira, porque eu acho que sim, tem muita gente que vai te criticar, mas tentando te ajudar, te dando alguma informação para que você evolua, para que você cresça, ou se era só uma crítica para a pessoa realmente tentar te colocar para baixo. E isso afeta muito o nosso psicológico, né? E em todos os ramos da nossa vida. Então, acho que isso foi uma das coisas que eu mais, assim, aprendi de ruim, assim, que eu tive. Você acha que vitória tem que ter a qualquer custo? Não. Primeiro porque foi o que eu te falei. Eu acho que cada um tem o seu momento. Eu acredito muito nisso. E uma coisa que eu aprendi demais no Miss Brasil, acho que foi um dos meus maiores ensinamentos, assim, pra vida. Você
você sair bem com você mesmo. O Miss São Paulo, quando eu ganhei o Miss São Paulo, se eu não tivesse ganhado, eu teria mudado muitas coisas. Eu teria mudado minha passarela, o meu cabelo tava voando o dia, minha maquiagem tava... Então eu teria mudado muitas coisas. E no Miss Brasil eu fui muito preparada, eu me preparei demais. Só que eu falo que em diversas áreas da nossa vida, quer dizer, 90% das coisas da nossa vida não depende só da gente. E o Miss é um concurso subjetivo. Então, assim, eu saí do palco do Miss Brasil tendo, assim, 100% de certeza que eu fiz o que eu poderia ter feito, que eu dei o meu melhor. Eu não mudaria... Eu falo que é a única noite da minha vida que eu não mudaria nada, nada. Eu saí, assim, tudo que eu me preparei, tudo que eu treinei, tudo que eu queria mostrar, eu consegui mostrar aquele dia. E é uma coisa que não depende de mim, né? Então, ser escolhida ali, concurso tem muita politicagem, concurso de Miss tem muita politicagem, então a gente precisa saber lidar com isso. Eles estão escolhendo uma representante, então tem que ser algo vantajoso para eles, algo que... eles estão escolhendo uma pessoa que represente a imagem, então é isso que eles buscam. Mas eu acho que é isso, foi você aprender, e aí isso eu levo pra minha vida. Se eu conseguir dar o meu 100% e ter certeza de que eu fiz o que eu queria fazer, o que eu me preparei pra fazer, então tá tudo ok. Não dependia só de mim. Não falar de política, mas a política ela é viva em todas as nossas áreas. Vamos supor, você estava no esporte, você tinha política. Você estava na universidade, você tinha política. Você está comentando agora da sua parte de Miss, tem política. Quando uma pessoa que trabalha com influência também tem política. Tudo tem política, Vitor? Tudo. A política, ela faz parte da nossa vida. Eu acredito que a vida é um jogo de interesse. As pessoas... Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar com isso. Por isso que eu falo que muitas vezes isso não depende só de você. Então, eu brinco muito disso porque eu falo com as meninas em relação ao direito. Eu tenho amigas que prestam concurso público e é uma das coisas que, assim, é você estudar, estudar, estudar. Você vai, faz sua prova, depende só de você, tem uma pontuação. Se você atingir essa pontuação, ok, você passou, você conseguiu sua vaga, né? Não é tão simples assim, óbvio, né, em relação ao estudo, mas é basicamente isso. Agora, na maioria das áreas, não é isso que acontece. É uma coisa que você tá ali, você dá o seu melhor, mas ainda tem alguém que vai te selecionar, alguém que vai querer você. Então é um jogo de interesse, né? A nossa vida é um jogo de interesse. Bom, eu acredito que você consiga, com o seu sorriso, driblar um pouquinho essas realidades aí da vida. Assim, momento maravilhoso que você passou na sua vida com sua família. Nossa, todos. Já é fácil assim? Minha família tá comigo em tudo. Eu falo, eu sou muito grata a isso. Eu tenho o apoio dos meus pais, assim, 100% para tudo que eu faço, tudo mesmo. Eu até comentei outro dia numa outra live que quando eu participei do meu primeiro concurso estadual adulto, eu tinha que costurar a barra do meu vestido e minha mãe tava tendo que fazer meu cabelo na hora, daí meu pai foi, me ajudou a costurar. Então, assim, eles estão junto comigo para tudo. Meu primeiro concurso, eu falei que eu fui porque eu recebi o convite. E aí eu cheguei lá, as meninas com maquiador, cabeleireiro, coordenador, preparador, e era meu primeiro concurso, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu me maquiando no banco do carro, eu, minha mãe, meu pai e minha avó. E meu pai olhou pra mim e falou assim: Bianca, o que você tá fazendo aqui? Olha as meninas treinando passarela. Eu falei: ah, pai, eu gosto dessas coisas. E aí foi onde eu conquistei meu primeiro título, né? Então, assim... são todos os momentos mesmo. A gente é muito família mesmo. A gente viaja sempre junto, a gente está sempre junto. Então, claro, a gente briga sempre, né? Tipo aquelas briguinhas. Eu sou escorpiana, então não sou uma pessoa muito fácil de lidar. Mas assim, eu tenho o apoio deles para tudo. Então, sempre. Eu falo que minha mãe eu vi ela comentando aqui, falando que ela sofreu muito quando eu era pequena na beira da quadra, que eu lembro era meu pai falando: não, Douglas, pode falar assim com ela para ela aprender, para ela crescer. E minha mãe: não grita com a minha filha. Então, assim, eles estão sempre juntos comigo. Eu não tenho nem o que falar. Eu só agradeço mesmo por ter eles na minha vida, assim, 100%. O que você pretende para um futuro de médio a longo prazo?
Eu sempre quis, eu falo que eu gosto de viver muito hoje, porque eu acho que as coisas vão acontecendo. Acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi. Aí eu falo que o Miss me ensinou, o mundo Miss me ensinou mais uma vez. Quando eu fui para o meu primeiro concurso internacional, que foi no México, eu fiquei em segundo lugar. E eu fiquei muito, muito chateada depois. Eu queria entender o que tinha acontecido, porque eu também achei que eu tivesse, né, não tinha faltado nada. E aí foi quando eu comecei a entender o que é o concurso, o que as pessoas buscam, que eles estão procurando uma representante. E aí eu falo que foi um dos meus maiores aprendizados, porque se eu tivesse, eu já tô vendo minha mãe aqui, se eu tivesse conquistado o título, eu nunca poderia ter participado do Miss São Paulo, porque você fica um ano com o título. Então eu teria que ter participado do Miss São Paulo no próximo ano. E olha o que está acontecendo agora. E não só isso, eu participei do concurso na época que eu tinha que participar. O Miss, ele tem muitos padrões, eles normalmente buscam meninas altas, magras, ele ainda tá tirando um pouco disso, mas ele tem muito padrão. E a B-Emotion, né, que era da Polishop, que era a dona agora do concurso, eles estavam quebrando muito esse padrão. Então foi o meu ano, foi a minha chance, eu tive a minha chance, eu conquistei o título. Então se eu tivesse ganhado lá atrás, eu não poderia ter participado desse Miss São Paulo. Então isso é uma coisa que eu levo. Mas o que eu sempre quis da minha vida, o que eu sempre busquei, é trabalhar como atriz. Eu sempre quis ser atriz, sempre... Eu gosto de trabalhar na mídia, eu gosto de poder me comunicar, de aparecer, de estar perante as câmeras. Vem cá, filha, de falar com muita gente. Então, eu sempre busquei isso. É uma coisa que é o que eu quero agora, eu não sei o que vai acontecer. No momento eu não trabalho com direito, não me imagino trabalhando com direito, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, tenho dúvidas mesmo, porque eu vou para muitas áreas, mas se Deus quiser eu vou poder trabalhar sempre com comunicação, com mídia, falando com as pessoas, é o que eu gosto de fazer. E minha mãe achando que eu vou ser cantora. Sua mãe vai estar sempre aí, né? Não tem jeito, né? Sempre. Ó, eu só não vou pegar a Amora, porque a Amora vai fazer uma bagunça aqui. A sua é quietinha. Não, ela já estava aqui, ela estava parada aqui há meia hora, tipo, vai me pegar no colo ou não vai? Então deixa. Mas Você viu a geração do seu pai, você viu a geração, né, a geração da sua mãe, tudo que eles passaram, dificuldades, amor, carinho. Você é de uma outra geração, que você tem todos esses parâmetros. O que você acha que vai ser da próxima geração? Com todas essas mudanças que você viveu, o que você acha que vai ser da próxima geração? Eu acho que as pessoas têm que... Eu acho que esse tempo que a gente está vivendo agora é de muito aprendizado para a gente realmente valorizar o contato com as pessoas, realmente falar, se importar. Eu acho que vem vindo uma geração que pode ter uma grande mudança decorrente desse período que a gente vive, que a gente está vivendo agora, né, essa pandemia. Mas eu acho que é uma geração muito conectada, com informação muito rápida. As pessoas querem tudo para ontem, então é uma geração que vem muito ansiosa, mas eu acho que vem com muitos avanços também, né? Eu vejo isso muito na gente, acho que isso tende a melhorar. É muita gente curiosa, querendo saber mais, querendo ver o novo. Então, acho que pode ter muito avanço, mas também é uma coisa que tem que se ter cuidado para não ser tão solitária. Eu acho que vem eu falo isso da minha geração, que é uma coisa um pouco solitária, sabe? De achar que tá só com o celular e que tá ok, e de não ter contato e não ter conexão com pessoas mesmo. Mas eu acho que isso que a gente tá vivendo agora vai ter grande influência no futuro, assim. A partir desse momento agora, Bia, a gente tem 12 minutos aí para terminar. Eu vou começar a te apertar um pouquinho, tá? Maravilhoso. Então vamos lá. Você viveu em muitos lugares, viagens, né? Qual uma cultura que você viu, essa cultura que você não conhecia, que você viu essa cultura, que você viajou lá, que você viu a cultura, que você se encantou?
Eu sou apaixonada pelo México, né? É um dos lugares que eu mais gosto. É, eu acho que tem muito a ver com a gente também. Eu acho que é um povo muito caloroso, é muito animado. Eu gosto muito. É um lugar que eu quero conhecer mais é a Europa. Quero conhecer mais. Acho que a cultura deles é assim incrível, tanto histórica quanto do povo, né? A cultura das pessoas mesmo, principalmente por conta da educação, o acesso que eles têm lá. Mas eu sou encantada, eu gosto do povo latino, eu sempre falei isso, eu gosto do calor, da emoção, então acho que eu me identifico bastante com a cultura latina. Você gosta de filme, Bi? Você vai em cinema, você fica em casa? Quais são os pontos que você faz? Eu sou apaixonada. Eu conversei isso outro dia numa live com um fotógrafo, que eu acho que filme traz muita referência pra gente. As pessoas conseguem aprender demais. E eu gosto muito, eu sou assim viciada. Filme, cinema pra mim é tudo, mas eu nem preciso ir no cinema. Eu em casa, eu assisto pelo menos um filme por dia, normalmente. Eu assisto muito, muito filme. Série também eu gosto muito, mas série já me deixa. Eu tenho um pouco mais de preguiça, porque tem muita temporada, então acho que a história prolonga demais. Mas eu gosto também de assistir. Mas eu sou assim apaixonada por filme. Que filme que você indicaria para nós, Bi? Se você perguntar pra mim, eu tô na minha fase de comédia romântica, hein? Eu amo filme de comédia romântica, sempre gostei, né? Meu autor favorito escreve romance, então é o que eu gosto. Mas um filme, eu quero ver se eu lembro o nome certinho. Mas ou é Luta por Justiça ou Luta por Liberdade, que eu acho que até já tá agora no NetNow, no Netflix, que foi o último filme que eu assisti no cinema. E foi um dos filmes que mais me marcou. Eu vou até procurar o nome certinho, mas ou é Luta por Justiça ou Luta por Liberdade. E é uma história muito forte, muito, muito intensa, falando um pouco sobre pena de morte nos Estados Unidos, sobre racismo. Então é muito forte mesmo, mas é muito bom mesmo. Então é um filme que eu indico agora para assistirem. Você tem alguma lembrança de algum livro que você leu ou que alguém te indicou? É o que eu falo, tô vendo até gente comentando aqui. Eu falo muito nos meus stories de filmes, de livro, e normalmente eu leio Nicholas Sparks, que é o que eu mais gosto, que é romance. Mas aqui, ó, é Luta por Justiça, o filme que me falaram. Então, gente, assistam, é muito bom mesmo. E, e um dos livros que eu acho que assim, mais me marcou foi O Menino do Pijama Listrado. É um livro também que fala sobre o Holocausto. Também tem A Mala de Hannah, que também fala sobre isso. Eu lembro que foram dois livros que eu li no mesmo período na escola e que me mexe demais. Eu gosto muito de ler livro de história, que tenha uma história mais densa também, para a gente poder aprender. Mas é um livro que eu indico também para as pessoas. O filme também, mas é bem pesado, é bem, bem pesado. Define Mackenzie para mim. Que isso, gente. Mackenzie é vida. Mackenzie, meu coração. Mackenzie acho que fez e faz parte da minha história, não só como formação, mas como pessoas que eu vou levar para o resto da vida. É muita energia, é muito amor por essa camisa vermelho e branco. E acho que é isso, acho que é sentimento. Mackenzie é sentimento. Define a sua equipe de trabalho quando você vai para um concurso, quando você vai fazer um projeto. Acho que preparação. É necessário muito estudo antes, você realmente saber onde você quer chegar, ter as suas metas para atingir o seu objetivo principal. Então eu acho que é isso, é muita preparação, muito amor, muita dedicação e muita intensidade. Define o Banespa para você. Banespinha Banespinha. É vida. O Banespa fez minha história.
Eu tenho um grupo de amigas que a gente jogou juntas, que a gente se fala quase todos os dias. Então, minha mãe falando Banespinha, a gente define por Douglas e Índio. Foram duas pessoas que marcaram a nossa vida ali no Banespinha. Mas acho que é isso, eu acho que é tudo. O Banespa foi em relação à amizade, em relação a tempo, e não só o vôlei, mas era 90% vôlei, mas a gente se reunir para comer, para ir para a piscina. Então, amizade, acho que é tudo, assim, foi o começo mesmo. Você pensa nos teus pais como exemplo ou você gostaria de mudar alguma coisa do que eles fizeram com você? Nossa, não mudaria nada. Eu falo que eu sou assim hoje, eu sou a pessoa que eu sou hoje, graças aos meus pais. Eles são tudo assim para mim, eu não tenho nem o que falar, eu tenho uma ligação muito forte com eles. Ó, falei que eu ia chorar na live. Principalmente com a minha mãe, e eu acredito que é coisa que vem de outras vidas. Então eu não mudaria nada, assim, nada. Seus adversários. Fazem parte do meu crescimento. Acho que a gente tá aqui nesse mundo para crescer, para evoluir, e acho que adversário faz parte em tudo, né? E a gente encontra adversário a cada esquina, em todos os momentos. Então, acho que faz parte pra gente crescer, pra gente evoluir e pra gente se cobrar também. Acho que pra gente sempre querer o nosso melhor, querer sempre aprender, sempre crescer. O que você falaria para Bianca no espelho? Nossa, eu falo horrores no espelho, eu converso todos os dias comigo no espelho. Alguma coisa que a gente possa saber, né, Bi? Isso eu falo pra mim e falo muito abertamente, que você é capaz de conquistar tudo aquilo que você se dedica e que tem um plano maior pra você que às vezes você não entende, mas que tudo que tem que acontecer vai acontecer. Só esteja preparada para receber isso de braços abertos. Eu falo que isso foi uma coisa que eu aprendi no teatro, que muitas oportunidades vão aparecer na sua vida. E você tem que estar pronto para abraçar essas oportunidades. Não esperar as coisas sentadas, sabe? As coisas vão acontecer e você tem que estar pronto para conseguir conquistar isso. Aí, Douglas, eu falei para não fazer a live que ia me fazer chorar. Bi, você falou que você ia chorar ontem na live que nós tínhamos feito. Ontem você assistiu um pedacinho da live que já ficou assim, né? Então, isso é você, Bi. Isso somos nós, entendeu? Eu também me emociono e assim, eu peço licença para o seu pai, para sua mãe, para as pessoas que te adoram aí, que entraram na live, que te acompanham, essas 53 mil pessoas, que elas pensem em ser um dia após o outro mais especial para você, que eu sei que você vai ser especial para elas, entendeu? E eu me sinto muito honrado por ter feito parte do seu crescimento. E um tijolinho na sua vida que eu coloquei ali para que você se torne essa pessoa que você se tornou hoje, entendeu? Falei para Carol isso, ela está aqui olhando para minha cara, que não tinha jeito. Eu e você, a gente com certeza ia chorar. Nós fizemos algumas lives aqui, nós entrevistamos algumas pessoas, e isso não sei se é bom ou se é ruim, mas todas as pessoas que a gente entrevistou se emocionou, as pessoas choraram, as pessoas acabaram elevando a emoção, mas eu acho que isso é pureza de coração, né, Bia? Eu acho que isso é sentimento, né?
Então, assim, eu te agradeço demais por tudo isso, tá? Eu que agradeço, eu até postei ontem falando que eu ia chorar, porque eu sou uma pessoa muito emotiva e tem várias pessoas que marcam a nossa vida, né? E aí tem algumas coisas que é o que eu falo, é o que eu acredito como Bianca, como pessoa, que todo mundo que entra na sua vida tem um propósito para entrar na sua E vida. vai acabar a live, eu vou te chamar para você terminar, tá? Tá bom. Vai acabar, eu vou chamar para você terminar.